não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O que é mais prejudicial ao desenvolvimento da inteligência? Limitações à percepção da realidade ou limitações ao imaginário? Bom, primeiro, essas coisas não são causas da limitação da inteligência, elas são parte do fenômeno. Mas, evidentemente, elas estão interligadas. Mas eu acho que os problemas de percepção são muito poucos, na verdade. Todos nós temos capacidade de percepção. Agora, o que nós percebemos depende do que nós conseguimos imaginar. Se você não está preparada, vamos dizer, para um certo tipo de percepção, ele pode passar despercebido. Ou, mesmo que você o tenha, você o negue. Porque se a coisa não confere com o seu imaginário, você pode descartar aquilo como sendo uma coisa inexistente. Aliás, isso acontece com uma frequência extraordinária. Esse é o princípio do argumentum ad ignorantiam. A coisa pode estar na cara do sujeito, mas como não confere com os sentimentos dele, com a imaginação, ele desliga e diz que aquilo não existe. Por isso, vamos dizer que a abertura do imaginário é uma coisa absolutamente fundamental. Mas como é que você vai conseguir a abertura do imaginário? Não é sozinho, não é por autoconcentração, é por absorção da tradição artística literária. Aí sim você descobre possibilidades que você não sabia que existiam. Quando você pega as discussões públicas no Brasil, elas são dominadas quase que 100% pelo argumentum ad ignorantiam. O sujeito só acredita naquilo que ele já sabe. O que sai fora do imaginário dele, para ele não existe. E ele não quer o imaginário está fechado, por assim dizer. Então, automaticamente a percepção fecha também. Ele não vê porque ele não quer ver. Por mais evidente que seja a coisa. Veja esse exemplo dessa semana. Pela primeira vez, o sujeito foi lá no Senado dizer, olha, a eleição que tem apuração secreta não é válida. Eu disse isso no primeiro minuto. E daí o que aconteceu em seguida? A discussão foi desviada primeiro para o problema das máquinas. A máquina comete fraude, a máquina foi programada. Segundo, virou a briga do impeachment. Você é a favor ou contra o impeachment? São 4 anos de confusão mental total. Até que chegou um cara iluminado e no Senado falou, olha, a eleição não é válida. Por quê? Porque a apuração é um ato administrativo e a validade do ato administrativo depende da publicidade. Que é uma coisa óbvia, intuitiva e imediata. Cegueira voluntária. Cegueira voluntária. Mas ela é voluntária só no começo, porque ela se torna habitual, daí já vira neurose mesmo. E no Brasil as coisas são... Eu lembro quando foi a primeira eleição do Lula, todos os especialistas, o jornal o Globo consultou 12 especialistas, uns brasileiros, outros americanos, todos davam derrota do PT. Eu fui o único que disse, não, a vitória do PT é não somente certa, como inevitável. Era uma coisa que estava muito clara ali, se você quisesse ver, mas se você não quer ver. Eu lembro o Bruno Tolentino, por exemplo, ele não acreditava nisso. Falava, que nada, esses caras não vão durar. Quando o dólar chegar a R$5, pronto, eles derrubam o cara. Quer dizer, o Bruno simplesmente não estudou o problema da estrutura do poder, como é que se cria um poder, não sabe. Então, ele age baseado na impressão, que não é uma impressão originária, é uma impressão tirada do falatório geral. Todo mundo está dizendo que... E, bom,
você pode acreditar no que todo mundo diz, desde que seja uma coisa antiga. Né? Por exemplo, aquilo que a humanidade diz desde a origem dos tempos, dificilmente ela estará enganada. É aquele negócio, aquela regra. Como é? Quod semper, quod ubique, quod omnia credita est. Aquilo que todos, sempre, em toda parte acreditaram. Dificilmente ele está enganado. Mas se é um consenso momentâneo, muito provavelmente ele estará errado. Então, quer dizer, a humanidade merece crédito? Merece naquilo que ela persiste dizendo ao longo dos tempos. E mesmo assim, você só pode acreditar no ponto de convergência, onde todo mundo diz a mesma coisa. Por exemplo, que nós vivemos nesta Terra e não no outro planeta. Ninguém afirmou que esse planeta fosse outro. Nunca. Mas, outra coisa, que existe homem e mulher. Todo mundo sempre sabe. E se alguém nega e as pessoas param de enxergar a diferença, o que eu posso fazer? Mas, como dizer, é um consenso momentâneo. Pode durar um tempo. Né? É só você ver, vamos dizer, essas grandes ilusões coletivas que duram um tempo e depois, quando caem, as pessoas que acreditaram naquilo ficam todas loucas. Né? Quando teve em 1956 o discurso do Khrushchev contando os crimes do Stalin, o Carlos Marighella, que não era nenhum molenga, teve uma crise nervosa, teve que ser internado. Meu mundo caiu. Era uma coisa que ele não queria saber antes, ele não queria acreditar. Então, essas desilusões coletivas, quando os americanos entraram na Alemanha e investigaram os campos de concentração, chegaram lá, via aquelas pessoas pesando 20 quilos, o que eles fizeram? Fizeram os habitantes da cidade ir lá visitar. Eles não sabiam que aquilo existia. Você imagina o impacto dessas coisas. Então, o nosso Führer fez isto. Ele fez. Por isso que a gente sempre tem que ter abertura. Né? Você conhecer a realidade sem você conhecer o possível, simplesmente não dá. O senso do possível você começa a desenvolver desde que você nasce. Fantasia. Né? Toda criança tem fantasia. O senso da realidade vem muito depois e baseado na fantasia. Então, conhecer uma realidade que você não consegue nem imaginar, isso é uma coisa absolutamente impossível. Por isso, daí a minha insistência, quer dizer que a cultura começa com as artes narrativas. Se não tem isso, não tem mais nada. O resto é tudo especulação pseudocientífica. Agora eu tenho uma dúvida sobre se essa visão panorâmica não teria que ser, digamos, num primeiro momento apresentado para as crianças, como por exemplo o senhor, assim, essa questão da matemática, o senhor descobriu que não gostava, que não tinha lógica, que poderia fazer mal, porque foi apresentado. Assim, qual que é o modelo ideal para uma criança? Fazer essa apresentação panorâmica das diversas disciplinas ou deixar que existe assim, uma personalidade que cada um vai conduzir naturalmente para aquele seu gosto, mesmo sem uma apresentação de todas as disciplinas? A pergunta é perfeita. Quer dizer, o sujeito não vai escolher uma coisa que ele não conhece, da qual ele nunca ouviu falar. Tá certo? Mas a solução para isso é a coisa mais simples do mundo. Você tem que ter aulas de várias matérias, mas a presença não ser obrigatória. Né? O sujeito vai dar uma lambida em cada classe e ver se me interessa, se não me interessa. Muita coisa as crianças sabem pela simples observação dos adultos. Você vê um médico tratando doente, você vê o mecânico consertando um carro, você vê o pedreiro construindo uma casa, você vê tudo isso e você escolhe ali o que lhe interessa. Né? Mas a própria escola pode ser um mostruário. De você ter a disponibilidade de várias matérias, mas só é obrigatório aquela que o sujeito escolheu. É uma possibilidade. Né? Tem outras maneiras de expor. Tem muitas maneiras, muitas maneiras.
Peraí, daqui, venha daqui. O senhor colocou que o florescimento intelectual depende em grande parte do intercâmbio cultural entre os próprios intelectuais, e que esse vínculo não deveria ser puramente, meramente na base da amizade social. Então, ela estaria baseada em quê? É baseado já na troca de informações e no intercâmbio de ideias, na exploração conjunta de possibilidades comuns. Você imagina, por exemplo, é interessante você estudar a origem desse modernismo nordestino. Então os caras, bom, eles são romancistas nascidos na Bahia, Pernambuco, Alagoas, etc. E querem mostrar algo da sociedade. Então, como vamos descrever a sociedade? Aí foi isso que eles perguntaram para o Gilberto Freire. E dali surgem milhões de possibilidades. Né? E o próprio Gilberto Freire não era um romancista, embora ele escreveu um romance, que não é grande coisa. Mas ele soube chamar a atenção dos caras para os vários aspectos da sociedade que poderiam ser, que dariam material de ficção. E ali você tem algumas situações extremas, que num meio mais urbano você não poderia perceber. Você lê um livro do José Lins do Rego chamado Cangaceiros. Ninguém leu os Cangaceiros. Você leu? O que é isso? Está tendo uma disputa lá entre os coronéis do sertão e os cangaceiros. Então, tem guerra para tudo quanto é lado, e no meio tem um casalzinho lá de camponês analfabeto, coitadinho, né? E eles estão apavorados no meio daquilo, não sabem se orientar. Então daí eles conhecem um cantador de feira, que é um cego. Mas o cego é o sujeito que vai de cidade em cidade, ouve a história das pessoas, dos personagens, e cria as canções baseadas naquilo. Então ele entende, ele tem o fio da meada na cabeça. Né? E é ele que os salva, indicando para onde eles têm que ir para escapar do tiroteio. Isso aí é quase uma epopeia da origem da linguagem. Né? Então... E é bem verossímil. 100% verossímil. Isso pode ter acontecido realmente. Quer dizer, isto expressa uma experiência comum. As pessoas não precisam ter passado exatamente por isso para saberem que isso é possível. E também, vamos dizer, você tem também o problema das várias estruturas narrativas possíveis. Você tem um conjunto de modelos de narrativas, né? E você tem que ter o repertório delas para você saber escolher o que convém àquilo que você quer. Por exemplo, uma coisa que eu noto sempre na literatura brasileira assim, é a falta de personagens heróicos. Não tem. Só tem 3 tipos só: coitadinho, medíocre e malandro. Então isso aí é o quê? É uma restrição do imaginário nacional. Bom, também tem maluco, é verdade. Agora, os 4 tipos, na verdade, são todos coitadinhos, se você pensar bem. E isso é imediatamente reconhecível na sociedade. Só que você negar a existência do heroísmo, da bondade, da santidade, aí você está negando a própria realidade, porque houve santos brasileiros. Né? Um dia me passaram a biografia do padre lá do Rio Grande do Sul, Padre Royce. Era um homem, a vida do cara, um milagre atrás do outro. E ele existiu, na realidade, muita gente no Rio Grande conheceu. Mas você não tem como explorar isso aí. Agora, no Brasil é mais fácil você acreditar que existe um falso profeta maluco, tipo Antônio Conselheiro, do que você acreditar que existia um santo de verdade. Porque daí você já tem o princípio da explicação que rebaixa a coisa, né? Agora, o rebaixamento pode não estar só na sua cabeça, ele pode estar na própria sociedade, como de fato está.
Você vê, durante o Lula, desde 1990, ele está metido na construção do Foro de São Paulo, que é um órgão feito para criar uma ditadura comunista em toda a América Latina. Ninguém ligou. A hora que ele roubou um pouco de dinheiro, todo mundo estrelou. Por quê? Esse negócio de comunismo está fora do imaginário nacional, eles não sabem o que é. É mais fácil eles acreditar numa história que se passou na Lua, no planeta Marte, do que acreditar no comunismo. Sem contar a arrogância brasileira, do deixa vir o comunismo que nós avacalha com ele. Quer dizer, quem disse que o comunismo não é em si mesmo uma avacalhação? Também aquela noções estereotipadas, tudo passado pela mídia. A ideia de que um comunista é um sujeito que tem uma convicção ideológica à qual ele sacrifica tudo, então ele é um militante sério, etc. Já nunca houve um comunista assim. Mas as pessoas acreditam que ou é isso ou então não é comunista. Ainda tem gente que acredita que o comunismo já acabou. Sim,